Perfeitamente. Então, dando continuidade ao vídeo anterior, precisamos nos perguntar qual é o objetivo do funcionamento do cérebro e da mente. Por que o cérebro e a mente funcionam da forma que eles funcionam e como isso interage com a realidade? É importante perceber que o funcionamento do cérebro e da mente, eles têm um objetivo. Eles têm um objetivo. Esse objetivo é a realização de uma finalidade. Essa finalidade é navegar, interpretar, interagir com a realidade. Então, navegar, interpretar, interagir com a realidade é o objetivo do cérebro e da mente. Então, eles são criados, o cérebro e a mente, eles são criados com filtro redutor. O que é o filtro redutor? É o que eu expliquei no vídeo anterior. A realidade ela é formada de átomos invisíveis, moléculas. Por que eles são invisíveis se eles hoje podem ser visíveis com microscópios atômicos? O mundo do que nós vemos é totalmente diferente do mundo que a hemoglobina vê. A hemoglobina ela consegue pegar a molécula de oxigênio, por exemplo. Mas nós não conseguimos. Seu neurônio consegue emitir um neurotransmissor, mas você não consegue ver isso. Certas bactérias, vírus vão enxergar as membranas de suas células, mas você não enxerga isso. Então, essa realidade aqui minúscula, essa nano-realidade que é invisível, ela é invisível na sua totalidade, mas o cérebro ele pega uma parte disso aqui e cria sentido. Então ele faz uma estrela, por exemplo. Ele está enxergando um formato do que é possível de ser enxergado. O cérebro ele é um delimitador. Ele vai delimitar elementos do que é possível ser enxergado ou não. Esse é o objetivo do cérebro, delimitar elementos. Quando o cérebro faz esse processo de delimitar elementos, de enxergar as coisas como são, quando o cérebro faz esse processo de delimitar, nós temos um filtro, uma redução. Uma redução. Você precisa reduzir parte da realidade de tudo isso aqui, fazer até maior aqui, de tudo isso que havia de átomos e moléculas, são as bolinhas. De tudo isso que havia, o cérebro recebeu apenas o quadrado, a estrela, o quadrado, a estrela. Então, essa seletividade dos elementos, ela é uma redução. Ela é uma redução da totalidade da realidade. O tempo inteiro, o ser humano, ele está diante do cosmos. Então, o ser humano está diante das grandes coisas do cosmos, dos diversos elementos do cosmos. O tempo inteiro o ser humano está diante desses elementos. E o que chega até ele, o que ele utiliza, é redução. O que chega até ele é uma pequena fração. É a pequena fração que entra desse todo aqui. O que vem é só isso. O ser humano está pegando só um pedaço disso. Ele pega pedaços específicos e filtros de camadas específicas. Porque, por exemplo, vamos fazer o grande exemplo do som. Então nós temos aqui a estrutura auditiva do ser humano. O que é a estrutura auditiva? É igual um equipamento eletrônico. Você tem o ouvido, perdoem-me aqui o desenho, você tem a orelha, e aí tem um canal aqui da orelha que vai levar isso para o cérebro, e o cérebro humano vai converter a vibração sonora, ou seja, tem o som aqui, vamos pegar, tem um som lá do seu gramofone, você está escutando um jazz, então vem o som, e o som vira vibração, é uma vibração, que é uma onda. Essa onda é convertida em quê? Impulso eletromagnético. Impulso elétrico, uma corrente elétrica que vai para os seus neurotransmissores, para o seu cérebro. Então aqui tem o cérebro. O que o ser humano faz? De todos os sons que acontecem, das várias ondas sonoras, tem ondas longas, ondas rápidas, o ser humano vai ouvir de 20 Hz, do grave, até
o muito agudo, que é 20.000 Hz, se eu não me engano. O Hertz é a quantidade de oscilações por minuto. Por segundo, se eu não me engano. Por minuto, é a quantidade de oscilações por minuto. Então o ser humano vai ouvir desde ondas muito graves, lentas, que fazem assim, até ondas muito rapidinhas, agudas. Só que existem uma infinidade de outras ondas cuja a audição humana não é capaz de ouvir. Então, vamos botar aqui das ondas sonoras, das várias ondas sonoras, o ser humano ele pega algumas. Existem outras que não são audíveis, O que é não audível, novamente, é um filtro. Tem um filtro aqui de vibrações. Lembre-se que som é vibração de átomos no espaço, todos esses átomos que a gente não vê. E aí, desse filtro todo, o ser humano vai pegar só alguns sons. Por que só alguns sons? Porque voltamos lá para a introdução. O objetivo do funcionamento do cérebro e da mente, quais são os objetivos do funcionamento do cérebro e da mente? Interpretar, navegar, interagir com a realidade. Ele tem um objetivo de sobrevivência. Aí você pode perguntar, por que nosso objetivo de sobrevivência é esse? Por que a gente escolheu sobreviver assim? Aí são essas perguntas. É igual se perguntar por que nós temos 2 braços, um olho, quer dizer, 2 olhos, 2 braços, um cérebro, um intestino. Poderia ter 3, você poderia ser um ruminante, você poderia fazer fotossíntese. Por que o ser humano é o que é, na forma que ele é outro debate que eu irei levar em conta. O ser humano, para mim, é uma forma muito trágica de existência, é uma forma muito primitiva, muito rudimentar. É um corpo muito primitivo, o ser humano é um corpo primitivo, um corpo rudimentar de existência. Não me cabe agora entrar nesses parâmetros, mas o que nós temos que entender é que a biologia da natureza formou o ser humano assim, com esses filtros, com essas funções, e o objetivo disso é a tal sobrevivência, que não é, porque se a gente olhar o ser humano, ele não sobrevive, ele morre demais. O ser humano é um ser muito frágil, é um ser, comparado às bactérias, aos vírus, às plantas, o ser humano está muito para trás. Aos insetos, nós temos a pior taxa de sobrevivência possível, digamos assim. É um ser muito frágil. Bem, então isso que eu passei aqui é o aspecto fundamental primeiro, para você conseguir compreender. Recapitulando, eu farei outro vídeo recapitulando.